Irmãos, eu vim para a terra de avivamento crua. Mas eu agradeço a Deus que eu tenho pastores que têm visão espiritual. E pelos planos de Deus sobre essa casa, eu entendo que Deus ainda vai levantar muitos irmãos aqui dentro. Porque as tendas, elas vão se estender. Não é história não será fato e é verdade. Porque quando o adversário ele se levanta contra um lugar, é porque Deus tem algo a realizar e é algo grande. Eu vou depois contar para vocês o fruto do que está acontecendo aqui. Eu agora quero pedir, irmãos, que o irmão me ajude. Eu vou pedir a Deus para que Ele continue me sustentando, para que eu tenha condições de passar para vocês. Porque, irmãos, estar aqui em cima não é fácil, não. Estar aqui em cima não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Aqui a gente pode lançar uma palavra que pode gerar vida ou pode matar a vida. Então peço a vocês que me ajudem. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade. Meu Senhor, eu não me convidei, quem me convidou foi o Senhor. Eu não pedi, Senhor, mas o Senhor escolheu. E eu não nego a tua vontade, eu estou aqui. Agora, Pai, que eu venha diminuir, Senhor, mas que o Senhor venha tomar totalmente a minha vida. Que o Senhor venha me usar para a glória do meu nome, não para mim, Senhor, e não a mim. Porque a glória ela é toda tua. A mim só cabe a alegria de saber que eu fui útil a Ti. Pai amado, toma a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Repreende as retaliações da minha família. Repreende as retaliações sobre a Tua igreja. Repreende as retaliações sobre a vida dos Teus pastores, meu Pai. Senhor, toma cada um servo Teu aqui nesta noite nas Tuas mãos, Senhor. Abra o coração dos Teus filhos. Abra a mente, como o Senhor abriu o meu coração e abriu a minha mente, para entender o que o Senhor está requerendo de nós. Pai amado, toma tudo nas Tuas mãos. É o que eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos pudessem já se sentar, permissão do pastor, em nome de Jesus. Irmãos, esse tema assim, ele é um tema que tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse tema. Tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Tudo em relação à presença de Deus na vida do homem. Quando eu falo vida do homem, eu falo homem em geral. Mas eu queria aqui dizer, eu meditando aqui em casa, e o Senhor me deu aqui, que começa essa história, ela não começa ali em 2 Samuel 6, ela começa quando Eli e seus filhos deixam a desejar na presença de Deus. Porque, irmãos, as circunstâncias de uma vida em pecado com religiosidade antiga para nada serve. O Senhor, Ele por seu amor, Ele conhece nosso coração e sabe que por muitas vezes, por conta de sentimentos, não conseguimos perceber o que está diante dos nossos olhos. Para quem está de fora, certas situações é mais fácil perceber. Mas o Senhor não nos deixa enganado e espera de nós uma atitude correta, independente do que sentimos ou pensamos. Esse momento ali, ele estava percebendo que algo não ia bem na vida daqueles filhos. Aqueles filhos chegaram a ser chamados por Deus de filhos de Belial. Agora você imagina você criar 2 crianças nos caminhos do Senhor, 2 filhos, e quando esses homens se tornam adultos, eles começam a fazer tudo ao contrário daquilo que o seu pai ensinou, gerando tristeza no coração de Eli, gerando amargura, gerando vergonha, descontentamento. Mas Eli em momento nenhum chamou a atenção daqueles 2 homens, daqueles 2 jovens. Ele manteve aquele jovem na posição que eles estavam, como sacerdotes também. Ele deveria ter repreendido, ele não fez porque pai, irmãos, é um negócio sério. Pai e mãe, o sentimento é diferente de quem está olhando do lado de fora. É muito complicado eu falar para o pai e para a mãe, pega o teu filho e dá uma surra. Agora, gente, não é fácil, irmãos. Para a gente que está de fora, a gente vê
É simples, mas está dentro do coração ali, é muito complicado. E o que aconteceu? Certa feita saíram à guerra, Israel foi derrotado, foram lá buscar a arca, os dois abençoados foram lá buscar a arca. Levaram a arca, perderam a peleja, perderam a arca, foram mortos. Ele morreu e a tristeza foi grande, porque a arca foi levada pelos filisteus. E ali colocaram no templo de Dagon. E toda vez que eles iam lá olhar, Dagon estava de um jeito, quando não era de bruço, foi todo quebrado. E sobreveio aquele povo muitas enfermidades. Porque o que eu entendi aqui é que essa arca ela representava a presença de Deus. E aonde a presença de Deus chega e tem iniquidade, vai vir o juízo. O juízo ele vem. Ainda que aquele povo não conhecia Deus na intimidade, mas eles conheciam Deus de ouvir falar das guerras que aquele povo tinha vencido através daquela arca. Então eles não eram tão inocentes assim. Tanto que mais adiante eles pedem orientação em sacerdote deles e eles falam: vocês vão fazer imagem daquilo que está atormentando vocês, vão colocar num carro, vou colocar um cofre ali, vão colocar essas imagens todinhas e vão colocar. Por quê? Vão mandar embora, porque se essa arca seguir o caminho para tal lugar, Deus realmente colocou a mão dele sobre nós. Se for para o lugar errado, não era Deus, era uma coisa qualquer. Só que eu digo para você o seguinte: as coisas de Deus, elas não são naturais. Ainda que para nós pareça natural, elas não são naturais. As coisas de Deus, elas fogem da nossa compreensão. As coisas de Deus, elas não são comuns. A nossa vida deixou de ser comum a partir do momento que a gente levanta a mão para o Senhor Jesus. Porque quando a gente levanta a mão para o Senhor Jesus, Ele insere a gente no reino de Deus. E o reino de Deus não é dessa terra. Os judeus achavam que quando Jesus chegasse, Ele ia guerrear, Ele ia dar vitória. Jesus deixou bem claro: meu reino não é deste mundo. E aí prossegue aquela situação. Eles mandam aquela arca vai, chega lá em Betsemes, mais mortes, mais prejuízo, a ponto de homens com curiosidade abrir a arca e morrerem fulminados, porque ali estava a presença de Deus. Não era somente um objeto de decoração, não era somente uma coisa incomum, era a presença de Deus naquele lugar. E houve mais mortes. E ali eles falaram: vamos chamar os homens, vamos lá para Quiate, vamos deixar essa arca lá. E a arca foi parar na casa de Abinadab. Aqueles filhos de Eli, eles sabiam que eles tinham que ter um compromisso com Deus, e eles deixaram o compromisso de Deus com Deus para viver no pecado. Já Abinadab, ele conhecia de ouvir falar, ele sabia quem era Deus, ele conhecia o Deus das guerras, das pelejas, como eu e você conhecemos, mas ele dava pouca importância para as coisas de Deus. Muitos estão dentro da igreja todos os dias, ouvem a palavra, veem as maravilhas de Deus, mas não estão nem aí para as coisas de Deus. Pelo contrário, ainda cuidam, tratam das coisas de Deus como qualquer coisa. Nada aqui dentro da casa de Deus é natural, irmãos. Tudo aqui, cada parte aqui de dentro é algo sobrenatural, e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que quando a gente chega lá naquela porta, quando a gente coloca o nosso pé naquela porta, o mundo sobrenatural aqui dentro, ele começa a agir na nossa vida. A gente precisa ter essa consciência. Mas sabe o que acontece, irmãos? No nosso meio hoje, as pessoas estão dando pouca importância, estão adquirindo maus hábitos, estão deixando de fazer as coisas que são verdadeiramente da vontade de Deus e deixando aflorar suas vontades. Sabe por que não acontece mais milagre no nosso meio? Porque estão banalizando os princípios de Deus. Assim como Ofni e Finés banalizaram os princípios de Deus, Abinadab até conhecia, porque Deus tinha mandado consagrar Eleazar, um dos filhos dele. Como aquele menino cuidava da arca? Ele não passava para os pais o que
que estava acontecendo dentro daquela casa? Será que ele não explicava o que estava acontecendo ali? Será que ele não explicava quem era aquela presença dentro daquela casa? Será que ele não explicava o que representava aquela arca? Eu acredito até que ele passava, porque Deus não vai levantar ninguém, nem vai consagrar alguém que não entenda do serviço. Eleazar foi treinado para o serviço, para cuidar da arca na casa do pai. Agora a gente não sabe o que aconteceu, porque muitas das vezes na nossa vida nós somos os únicos cristãos dentro de casa. A gente fala para o povo da casa e o povo não quer nem saber. A gente prega, a gente vive a vida com Deus, porque não adianta estar aqui e lá fora, fazer tudo diferente daquilo que você prega, que você ouve aqui, não adianta. Eu não acredito que ele não passou nada para os pais. Só, irmãos, que é mais fácil a gente deixar as coisas de Deus de lado do que realmente se colocar na posição para poder deixar Deus trabalhar na nossa vida. O que aconteceu com Abinadab? 20 anos a arca na casa dele e nada aconteceu, porque a Bíblia não deixa registrado nenhum evento aconteceu na vida de Abinadab. Nenhum evento. E se passam 20 anos, Davi resolve voltar lá e buscar a arca para levar para a cidade dele. E ele faz aquele aparato todo, aquela festa toda, aquilo tudo, e colocam a arca em carro de boi. Aí eu pergunto, Davi não sabia que não podia? Davi sabia que não podia carregar a arca em carro de boi. Tinha que ser os levitas a carregar aquela arca. Mas muitas das vezes a gente está com boa intenção, mas está agindo da forma errada. A intenção é até boa, sabe? Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai ser bom. Mas será que Deus está nisso aí que você quer fazer? Será que Deus está nessa boa intenção? A gente tem que fazer, irmãos, tem momento que a gente tem que fazer uma reflexão para saber se aquilo que a gente está oferecendo a Deus, de fato, de verdade, vai agradá-lo. Eu costumo dizer que há uma linha muito tênue entre o Senhor e nós. E nos mínimos detalhes a gente pode destruir algo que Deus está fazendo. E aí o que aconteceu? Uzá, um dos filhos de Abinadab, está lá. Só que quando ele vê que a arca ela vai cair, ele coloca a mão. Mais uma vez, será que ele não aprendeu que não poderia tocar na arca? Será que o irmão que cuidava não ensinou que ele não poderia tocar na arca? Mais uma vez, irmão, quando eu estava lendo essa passagem, você falava para mim sobre princípios do Evangelho, princípios da casa de Deus, falando sobre ordem na casa do Senhor. O pastor falou aqui, a ordem é arrumar a casa, é eu arrumar minha casa, é você arrumar a sua casa. Princípios, irmão, tem que voltar. A gente tem que rever os princípios, não os nossos, de Deus. Senhor, será que isso que eu estou fazendo está te agradando? Será que isso que eu estou usando está te agradando? Será que da maneira como eu estou agindo com o meu irmão está te agradando? Será que da maneira como eu estou entrando, botando a mão nas coisas da tua casa, será que está te agradando, Senhor? O Senhor tem falado, o Senhor tem mandado o povo se revestir, o Senhor tem mandado o povo voltar às primeiras obras, porque Deus ele quer fazer milagres dentro da casa dele, mas para isso acontecer é necessário a gente voltar ao princípio. É notório o que anda acontecendo. Hoje em dia a gente não vê mais, é difícil ver um milagre dentro de uma igreja, porque as pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, ao seu belo prazer, e não é assim, irmãos. Irmão, se paga um preço para estar na presença de Deus. Se paga um preço, eu vou dizer, essa arca, eu fui analisando essa arca, ela foi usada como justiça para os filhos de Eli. Ela não fez nada dentro da casa de Abinadab
Porque ainda que ali não houvesse um testemunho, não houvesse nada, tinha Eleazar que cuidava. Então Deus guardou aquela casa do mal, porque tinha alguém ali que ainda se importava com a arca, ainda tinha vontade de cuidar daquela arca. Mas nada de bom, nada mudou. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja, fica 1 ano, 2, 3, 4, 5, 20 anos e nada de novo acontece? Eu conheci pessoas assim. Eu conheci uma irmã que ela foi uma das pessoas que me evangelizaram, e ela buscando a Deus, e nada mudava na vida daquela mulher. Nada. Aconteceu de ela permitir uma grande amargura entrar no coração dela. No final daquela mulher foi enferma, numa cama, depois de mais de 20 anos buscando a Deus, enferma, numa cama, não desenvolveu a chamada, nada aconteceu na vida daquela mulher. Morreu precisando de ajuda de todo mundo, porque até os filhos estavam querendo virar as costas. Então, mas é muito mais sério do que a gente imagina. Não vamos perder tempo guerreando, como o pastor falou. Não vamos perder tempo mais com bobagem. Não há mais tempo de perder tempo. Não há mais tempo de perder tempo. Quem está aqui hoje é porque Deus tem algo para te entregar. Há uma chamada de Deus sobre a tua vida. Agora vem a melhor parte. Essa parte aqui eu fiquei apaixonada por ela. Um homem que eu fui procurar saber. Era um homem que não tinha ninguém assim, não tinha projeção. Era um homem que tinha passado por dificuldades na sua vida, no meio da sua família. E o que eu acho mais interessante, aqui eu vou ler, eu acho isso muito interessante. Quando é o tempo. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E aqui vem falando sobre os carros, sobre o que aconteceu. Mas aí, chega aqui na parte, quando acontece a ruptura em Uzá, que Davi se contristou. Porque o Senhor havia uma ruptura em Uzá. Ele chamou aquele lugar Pérez Uzá, até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Eu achei isso interessante, sabe por quê, irmãos? Por que eu vou levar um negócio que está matando todo mundo para minha casa? Eu não conheço aquele homem ali, vamos levar para a casa daquele homem ali, vamos levar para a casa dele. Vamos deixar a arca lá, porque se tiver que morrer, vai morrer ele e quem estiver lá. Mas na minha casa eu não vou levar. Davi era um homem comum, irmão. Ele tinha um coração, era o coração de Deus, mas na minha concepção, se eu estou vendo que tem algo que está trazendo perigo para mim, para minha família, eu também vou tomar a mesma atitude. Se eu estou vendo essa arca matar um monte de gente por onde ela passa, como que eu vou levar para minha casa? Aí eu achei interessante. Ele falou: peraí, se está matando todo mundo, como é que eu vou levar essa arca para minha casa? Eu vou deixar aqui na casa do Geteu. Por quê? Geteu, irmãos, descendência, Obed-edom, servo de Edom, Deus, do povo de Gate, da cidade de Golias. O homem não tinha nada de servo de Deus, ele nem conhecia, ele ouvia falar. Ele ouvia falar das grandezas de Deus, mas ele não conhecia Deus ainda. Agora você imagina uma pessoa sem nada, uma pessoa serva de outro Deus, sem pedido a colocar, recebeu uma arca, que ele conhece a história daquela arca, ele sabe que aquela arca ali pode matá-lo, matar a família dele toda, porque ele não serve aquele Deus, ele serve ao Deus dos incircuncisos filisteus. Mas ele recebeu aquela arca. Ele recebeu aquela arca, junto com aquela arca, ele recebeu o temor, porque ele conhecia as histórias daquela arca.
Com aquela arca dentro da casa dele, ele recebeu temor, e o temor é o princípio de quê? Da sabedoria. Ele procurou conhecer a história daquela arca. Eu entendo assim. E quando ele entendeu que aquela arca ali, quem era que estava ali, na figura daquela arca, pelas histórias que ele ouviu, ele começou a abrir o coração. Ele não só abriu a casa dele, mas ele começou a abrir o coração. E quando ele abriu o coração, ele foi curado. A esposa dele começou a gerar filhos. As coisas deles começaram a crescer, os negócios. Foi abençoado toda a casa dele, tudo quanto ele tinha. Ali a arca foi usada como bênção. Ali a arca entrou como entrou na minha e na sua vida, como graça de Deus. Hoje nós temos uma arca. Essa arca é Jesus. Você quer permitir que essa arca entre na sua vida? Porque a partir do momento que essa arca entrou na minha vida, irmãos, ela fez um rebuliço de 360 graus. Pensa numa mulher que não tinha mente, uma mulher que não sabia nada, que fazia tudo que pensava que estava bom, ia fazendo e por aí vai. Imagina uma pessoa sem juízo. Imagina. Mais um dia. Porque Deus ele vai usar de diversas formas para te atrair a Ele. Ele vai usar de diversas formas. O Senhor, eu falei para Deus, Senhor, essa arca ela fez uma odisseia. Porque você pensa que Deus já não sabia onde aquela arca ia parar? Você acha que Deus não conhece teu endereço? Você acha que Deus não sabe o que é que você precisa? Deus já sabia onde aquela arca ia parar, desde o princípio. Os planos de Davi eram fazer uma festa, o plano de Deus era salvar uma família. Eu vou dizer de novo, irmãos, o plano de Davi era fazer uma festa. O plano de Deus era salvar uma família. O que tem mais valor para Deus? Uma festa ou a salvação de almas? Eu pergunto à igreja, o que tem mais valor para Deus? Uma festa ou a salvação de almas? Irmão, essa noite é noite de salvar almas. O Senhor, quando Ele me tirou do lamaçal do pecado, vou contar um pedacinho da minha vida para vocês. Eu me cobria com uma cortina velha que não era lavada. Nunca viu água com aquela cortina, até o dia que Deus mandou jogar fora. Até quando eu aceitei Jesus, passei pelo batismo. Uma mulher que vivia deprimida dentro de uma casa, numa sala. Colocava cortina e cobertor em todas as janelas. Porque ela não queria a claridade do dia entrando dentro de casa. Uma mulher que chorava do nada sem motivo, deprimida, destroçada pelo peso do pecado. E o Senhor usou as minhas duas filhas, que visitavam uma denominação que, eu não sei agora, mas na época valorizava muitas crianças. E aí elas começaram a buscar. Só que apareceram mais enfermidades no corpo daquelas meninas. E eu não entendi o porquê daquelas enfermidades. Eu cuidava, dava banho com remédio, passava medicamento, dei medicamento e nada secava, nada. Aí um belo dia uma amiga minha também que me evangelizou muito. Lúcia, vamos ali na igreja tal, vou falar o nome. E eu era muito cética, irmãos. Devido à minha situação pessoal, a minha vida, eu era uma pessoa cética. E aí eu falei, vamos ver, né, o que vai dar isso aí. Vamos sim, vou levar minhas filhas, eu quero as minhas filhas bem. E ali eu levei as minhas filhas. Aquele lugar era um culto maravilhoso, até hoje é também. Ali Deus tratou comigo também de uma maneira tremenda. E ali elas começaram a passar pelo corredor. Nós temos aqui um corredor, lá também tinha. Começou a passar pelo corredor, começou a receber o óleo da unção. E eu sei que de 2 meses que eu estava medicando, em 15 dias tudo aquilo sumiu. Aquela enfermidade desapareceu por completo. E ao terminar aquela fase delas, veio a minha fase. Eu trabalhando, Deus tinha aberto uma porta de refúgio para mim.
E eu ali tomei banho, saí no horário, então antes de comer meu banho, olhando no espelho. E estou lá me penteando, olhando no espelho. Em determinado momento, quando eu olhei para o espelho, eu vi aquela enfermidade tomou o meu rosto todo. Tinha tomado todo o meu rosto. Foi uma visão que Deus me deu hoje. E eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou, agora você busca por você, porque assim está a sua alma. E ali, irmãos, eu comecei a buscar por mim, como nós estamos fazendo aqui hoje. Porque o pastor falou, desarme-se. Quando entrar por essa porta, desarme-se. Levante as suas mãos, glorifique a Deus. Agradeça a Deus que você está vivo. Agradeça a Deus o livramento que Ele tem dado. Agradeça a Deus por Ele ter te escolhido para você estar aqui hoje. Porque algo grande Deus tem na sua vida. Agora você diz, mas tem algo grande, eu já venho escutando isso há anos. Sabe por que não acontece? Porque você ainda não abriu seu coração de fato, de verdade. Como foi falado aqui hoje, você ainda não abriu mão daquilo que impede de você florescer, como o Senhor tem falado tanto aqui. Então, nessa noite, você vem entender. Deus, Ele tem os seus caminhos. O propósito de Deus é um só. Te salvar, trabalhar na tua vida, te levantar, para você servir de testemunho para outras pessoas. Eu sei que eu comecei a buscar pela minha vida, o Senhor me libertou, era muito demônio que saía de mim. E na minha rua tinha uma senhora espírita, uma domrecista. A gente sempre se deu muito bem, eu nunca fiz diferença, sempre me dou bem com todo mundo, não tem esse negócio de separar, não tem. Não deixe de mão, não pare de falar, nada disso. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de conhecer Jesus. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela, porque ela começou a vir até a mim, perguntar como eu estava. Porque aquele povo ali, irmãos, quando viu aquele mover todo na casa de Obed-Edom, correu para falar com Davi, ó, a casa de Obed-Edom está acontecendo milagres lá. Está acontecendo coisas maravilhosas na casa dele. Você não tem noção, Davi, como o negócio está bom lá. E ela começou a me perguntar, Lúcia, você chamava de Lucinha. Oi, tudo bem? Oi, como é que é a igreja? E eu comecei a falar para aquela mulher como ela está na presença de Deus, os mistérios de Deus, orar de madrugada, aquela coisa que a gente, né, que busca sempre, aquela coisa gostosa, que só Deus e a gente sabe, sente. E comecei a falar para aquela mulher o que acontecia na minha vida. Foi indo, demorou um tempo, eu me mudei, fui morar em outro lugar. E depois eu fiquei sabendo que aquela mulher agora, ela era uma irmã em Cristo. Ela era uma irmã em Cristo. E ali eu fiquei encantada. Quando eu ia para casa da minha mãe, vinha para casa da minha mãe, ela ia lá em casa me chamar. Vamos sentar ali, vamos falar dos mistérios de Deus. E ali a gente sentava, ficava eu e ela ali, a gente se perdia ali. Ali a gente glorificava a Deus, ali a gente exaltava o nome do Senhor. Era uma bênção. E Deus fez uma obra linda na vida daquela mulher. Deus tirou aquela mulher do espiritismo, colocou aquela mulher na igreja, trabalhou na vida daquela mulher, levantou aquela mulher como diaconisa na casa do Senhor, colocou aquela mulher como uma das dirigentes do círculo de oração. Houve milagre naquela casa. Houve milagre naquela casa. Eu sei que eu fiquei tão impactada com o que Deus estava fazendo na vida daquela mulher, que quando eu soube que ela tinha partido, que ela estava internada, eu falei para Deus assim, Senhor, por que o Senhor está levando sua filha? Estava muito triste. Falei, eu não vou ter mais minha companheira de mistério quando chegar na minha mãe. Ela está doente. Falei, Senhor, por que o Senhor levou a minha irmã? Por que, Senhor? A minha irmã queria ficar. Ela séria, na banda quebra a sua. Irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aquela mulher foi acometida de uma enfermidade que ela tinha que fazer hemodiálise. Então ela ia 2 vezes na semana fazer hemodiálise. E ali eu falei para o Senhor, por que ela foi embora?
Uma madrugada eu levantei. Por que o Senhor levou a minha irmã? O Senhor falou para mim: eu completei a minha obra, eu salvei, eu libertei, eu transformei, eu fiz dela diaconisa da minha casa, mulher de oração, mulher que colocava a mão e a enfermidade saía mesmo ela estando enferma. E aí, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ali naquele exato momento pedi perdão a Deus, agradeci pela vida, pelo tempo que eu pude estar com ela glorificando o nome do Senhor. Deus não está preocupado com a tua religiosidade. Deus está preocupado com quem você é a partir do momento que você levanta a mão para Ele. Porque Ele quer fazer na minha e na tua vida. Mas há necessidade de abrir o coração. Jesus está voltando. E se eu e você não abrirmos o coração, não deixar Ele entrar de forma simples como Ele é, para Ele fazer o que precisa ser feito, irmãos, vou lhe dizer uma coisa, presta bem atenção. Na primeira parte que eu falei aqui sobre Eli e seus filhos, eram homens de Deus, aparentemente, mas eram. Tinham uma vestimenta sacerdotal. Mas conforme eu falei aqui, Deus, Ele conhece tudo e todos. Ele sabe quem é você no secreto. Ele sabe quem sou eu quando ninguém vê. Ele sabe daquelas conversas que você tem no celular. Ele sabe do zap que você está falando. Ele sabe tudo. A coisa terrível, irmãos. Eles eram sacerdotes, tinham a vestimenta, tinham a aparência, mas a arca serviu como justiça na vida daquela família toda, porque até a nora morreu na hora do parto. Então, irmãos, a justiça de Deus, quando ela encontra um lugar para agir, ela age. Agora, eu não sei de que forma que ela vai agir. Ela pode te inocentar ou pode te condenar. Ali foi uma condenação, ali foi juízo. Na vida de Abinadab não houve juízo, porque Abinadab não queria, ele não queria se envolver. Na realidade, ele não queria se envolver, ele não estava nem aí. Ele olhava para a arca, dava uma voltinha, olhava de novo, o filho estava lá cuidando, não desfrutou. Tinha a presença de Deus igual muitos têm, mas não desfruta de nada de Deus, porque não quer se envolver, irmãos. O servo de Deus, ele tem que se envolver. Ele precisa se envolver com as coisas de Deus. Nem que seja para varrer a igreja, para levar um copo d'água, ele precisa se envolver. Porque quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a gente está dizendo para Deus: Senhor, eu quero. Eu quero. Irmão, você não tem noção de como eu teimei para não estar fazendo isso aqui. Eu teimei para não estar fazendo isso aqui. Eu cheguei ao ponto de, vou trabalhar, não quero, vou trabalhar, eu quero viver minha vida. Os 2 últimos empregos que eu arrumei, o negócio ficou ruim para mim. Ficou ruim. Podia ter sido pior. Só não foi pior porque Deus entrou na frente, porque as situações que eu vivi nos 2 lugares foi bem complicado. Até eu entender que Deus me quer aqui. Não é lá, trabalhando no meio dos homens. Ele me quer aqui, fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Então eu tenho que entender que tem que ser feito o que Deus quer, não o que eu quero para a minha vida. Não foi fácil, mas aceitar. Não é fácil, a responsabilidade é grande, sabe? Corta aqui primeiro. Fala sério, corta aqui primeiro. Porque dentro da minha casa eu sou obrigada a dar exemplo. Sabe o que é isso? Muitas vezes você vê coisas que você, com razão, você poderia até falar. Mas é melhor você se calar, dobrar o seu joelho, entregar na mão de Deus, que Ele entra com providência. E até livra alguns do juízo. Então, irmãos, o negócio não é brincadeira. Mas Deus, Ele quer, Ele está requerendo de mim e de você um posicionamento. O Senhor, Ele está requerendo do povo dele posicionamento. O Senhor, Ele está requerendo do povo dele mais consagração, como foi contado aqui. Mais entrega.
mais coração aberto, mais mente aberta para aquilo que Ele quer fazer. Então que a gente venha a entender. São três situações. Deus usou de juízo com uma. A do meio Ele relevou. E a última Ele encontrou um coração disposto, um coração aberto para servir Ele. E no final dessa história, além desse homem ter sido grandemente abençoado, ele ainda se tornou porteiro do templo. Ele e toda a sua família. Que coisa mais linda do que essa. Aí você acha que Deus ia permitir essa arca passar por essa odisseia toda, por todo esse contratempo à toa? Lá na frente, Deus já tinha escolhido um homem chamado Obed-Edom, que quer dizer servo do Deus Edom, para transformar aquele servo do Deus Edom no servo dele, no servo do Deus vivo. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Que o Senhor venha nos sustentar, venha nos levantar cada dia, mas que a gente venha entender que levar é com seriedade. Aonde você estiver, você é a arca do Senhor. O meu marido tem experiências para contar sobre isso. Vai chegar o tempo que ele vai contar o que tem acontecido na vida dele. Por ele entender que ele é a arca. Deus tem feito coisas tremendas na vida dele. Você é a arca. Eu sou a arca de Deus agora. Jesus nos permitiu ser ministros dele, sacerdócio santo. Então não permita que um problema qualquer, seja ele qual for, venha fechar o teu coração a ponto de você se tornar um Abinadab. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos sustente, que Ele continue nos guiando, preparando para nos levar para a glória naquele grande dia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando.